Boa noite, gente. Boa noite para quem vai nos assistir mais depois. Boa tarde, né? Sei lá, o horário que vai ser assistido. Hoje, gente, a gente vai finalizar a ditadura, né? Porque a gente estava vendo ontem, tava eu e a professora Julian. A gente vai faltar dois slides, eu acho, nem isso. A gente vai ver esse finalzinho de Figueiredo e como foi a eleição do Tancredo Neves. E em seguida a gente já muda de slide, né? A gente já vai então para o tópico de Nova República, que daí é hoje com a professora Manuela. Tá um pouco sumidinha, né, Manu? Fala aí, dá um oi. Oi, gente, tudo bem? Por que que tu estava sumida do Camédio, Manuela? Tô sumida porque eu tô no processo de fazer a qualificação do meu mestrado. Então, aí demanda um pouco de fritação de cérebro na gente e tempo, então. Mas tô voltando. Vai ficar tudo bem. Vai. E daí a Manuela vai nos ajudar mais ali no Nova República. Então, indo para a questão da ditadura, né, que a gente estava vendo. Ontem a gente então estava finalizando esse slide aqui do governo Figueiredo, né, o último governo de fato comandado por um militar, né, e um militar colocado, né, de maneira indireta, né, na cadeira da presidência. Em 15 de março, né, de 79, que o João Batista Figueiredo tomou a posse. Foi, né, uma pauta bastante grande, uma demanda, principalmente da população, né, mas também uma questão que o governo se debruçou, a questão da lei da anistia, né, então a gente até comentou na aula de ontem, né, os presos políticos, principalmente militantes de esquerda, estavam, né, tendo anistia, estavam voltando dos seus exílios e tudo mais, principalmente questões artistas, que, né, tinham mais voz e tal. Mas essa anistia ela não era ampla, né, ela não era restrita. Porque militantes que eram considerados mais radicais, né, que chegaram a participar de alguns crimes, inclusive, né, como assaltos, sequestros, assassinatos, né, de pessoas já então ligadas ao governo, né, ao regime ditatorial. Esses militantes de esquerda que estavam presos, eles não tiveram sua anistia, né, não tiveram seus crimes perdoados, enfim. Já os militares, então, né, as pessoas que estavam, né, participando desse governo, desse regime, que também infringiram crimes, né, muitos deles estavam inclusive livres, né? Não existia então era uma fiscalização, né? Não existia uma investigação, né, por parte do governo contra os atos que ele mesmo havia cometido, né, no passado e que ainda, né, tinha bastante resquícios. O que, né, já dá para se dizer que a gente viu que o AI-5 já tinha sido caído, né? O habeas corpus já estava em vigor, isso em 78 ainda. Então a ditadura realmente agora já estava bem mais branda, né? Já estava bem mais afrouxada nesse final da década de 70, né? Muito diferente do que era, né, no seu início, onde a gente vê lá os anos de chumbo, né? A etapa, por assim dizer, mais violenta desse período. Então a gente também vai ver o fim do bipartidarismo, né, com o governo do Figueiredo. Então deixa de existir, né, a Arena e o MDB e então se desintegra em outros partidos, né, principalmente o MDB se desintegra em vários partidos. A Arena a gente viu, né, que se desmonta em PDS, em PFL. O MDB, que é uma então, a ala de oposição ao governo, se divide em PP, Partido Popular liderado pelo Tancredo Neves, que vai acabar vencendo a eleição futura, PMDB, PTB e o próprio PT, né, o Partido dos Trabalhadores, então é inaugurado, né, nesse final dos anos 70, principalmente, né, por sindicalistas, né, líderes sindicais do ABC Paulista, né, da região ali, da região metropolitana da capital do estado de São Paulo, ali, que era uma região de bastante, ainda é hoje, né, uma região de muitas indústrias, né, muitas fábricas, então tem uma população operária muito grande e muito articulada. Aqui a gente viu, então, um cartazinho, né, da época de pedindo anistia ampla, geral e restrita, manifestações, né, pedindo a questão da anistia. Essa foto foi a última que a gente viu ontem, né, do nosso, então, presidente eleito, Luiz Inácio Lula Silva, ao lado do FHC. Então, só um pesquisador acadêmico, né? A gente até perguntou onde, o que ele fazia nessa época, o FHC. A gente acha que só pesquisava, eu e a Juliana. Eu também acho que ele só estudava nessa época, né? Era um burguês. Não que hoje ele não deixou de Mas ser. é um.
É um pesquisador até hoje muito respeitado, né? Sim, com certeza, sim. Soube produzir e cientificamente bem qualificado. Aqui, então, os dois, né, panfleteando, né, na porta de uma fábrica da Volkswagen. O movimento dos trabalhadores, então, foi um dos líderes das manifestações, né? Então, esse movimento operário foi quem mais articulou o fim, né? As manifestações pedindo o fim do regime militar, né? A gente vê, então, como reivindicações maiores, aumento dos salários mínimos, retorno da democracia, né? A readmissão de colegas de colegas operários que haviam sido demitidos por estarem, né, articulados com política e defenderem, né, serem uma oposição ao governo. Uma legislação tão trabalhista eles defendiam, né, com uma reforma agrária também. Isso tudo, né, acabou sendo uma das pautas que geriu essa conferência da classe trabalhadora em 1971, que foi um evento bastante gigantesco. Até a Manuela deve saber mais sobre isso, não sei se tu tem alguma informação a mais, Manu, sobre essa conferência, não? Mas o final que tu se coloca, né? Com o aumento das manifestações populares, né, e essa abertura política feita pelo governo a partir do fim do bipartidarismo, né, e surgimento de novos partidos como um partido focado, né, na classe trabalhadora, as alas ultraconservadoras da sociedade, né, e do exército começaram a se sentir então mais ameaçadas, vendo, né, que a camada popular da sociedade estava, enfim, né, conquistando mais espaço, né, conseguindo ter a sua voz mais ouvida, né, principalmente diante das políticas públicas, ou pelo menos em questões de permissão, né, de se manifestar em público, né, com manifestações e greves, inclusive, né. Em 30 de abril de 81, né, vai acontecer o atentado do Rio Centro, né, durante as homenagens do Dia do Trabalhador, a gente, isso ainda na década de 80 ainda tinha um resquício, né, mas a gente também viu lá na era Vargas, principalmente, o quanto esse dia 1º de maio, ele é um feriado, uma data já foi, né, uma data muito comemorada, muito celebrada, fazia-se muitas festas, enfim, e, né, aproveitando que existiria muita gente nesse dia, né, então se articulou um atentado, né, que estouraria uma bomba durante o dia 1º, né, de maio, estouraria uma bomba durante os shows, as comemorações, só que esse plano falhou, né, porque detonou, né, a bomba antes de ser colocada no lugarzinho, né, enquanto estava sendo transportado, sabe o que estava acontecendo no momento, a bomba explodiu no colo do sargento, né, que estava carregando essa polícia. Por que essa bomba? Por que sargento? Porque há pouco tempo atrás, inclusive, na década de 2010, né, as investigações apontaram, acho que foi 2013 que saiu, 2012, acho que tem um próximo slide. As investigações apontaram, então, que foi um plano, né, organizado e que teve envolvimento de membros do Exército, né. E, na época, o Exército, que, né, estava no poder, então o governo em si, acusou que quem queria estourar essa bomba, né, as pessoas que estavam envolvidas nessa bomba eram militantes de esquerda, né, e que estavam, então, como atuantes desse ato terrorista, mas as investigações, né, com documentos que conseguiram, né, sair do sigilo, enfim, conseguiram ser pesquisados, se descobriu que foi o governo militar, né, que articulou esse atentado para, né, diminuir esse teor negativo, né, para dar enfim, vocês lembram do plano Cohen também, né, lá do Getúlio Vargas, né, arquitetando um plano falso como se fosse um plano de ameaça comunista. Aqui é uma foto do carro estourado, acho que tem até o cara morto aqui dentro, parece uma cabeça aqui. E aqui, né, em 2014, com novas provas, né, o Ministério Público denuncia 6 pessoas no caso Rio Centro. Após 2 anos de investigação, procuradores da República obtêm uma confissão sobre a ação dos responsáveis pelo atentado de 81, incluindo 3 generais reformados. O objetivo, então, é reabrir o caso. Em 2014, então, se conferiu que o atentado do Rio Centro foi um plano articulado pelo governo. Então, nesse contexto de polarização dentro do exército, né, entre os linhas duras, né, que defendiam, então, a ditadura e os mais abertos, né, que eram, então, defensores da abertura, né, para a democracia, esses últimos estavam ganhando cada vez mais espaço, né, com o avanço, principalmente dessas manifestações, né, públicas. Vai surgir, então, um movimento chamado Diretas Já, pedindo, né, que as eleições presidenciais
fossem de maneira direta, né, com o voto da população para escolher o seu representante, o maior representante do Poder Executivo. Em 82, as eleições para governadores haviam, então, sido feitas de modo direto, e em 84, então, as eleições presidenciais vão ganhar, né, esse caráter direto, e vai acabar, né, acontecendo. O deputado Dante de Oliveira, do PMDB, então, ele apresenta a emenda à Constituição, propondo, né, essas eleições diretas, e a maioria do Congresso acabou não aprovando, né? É isso mesmo, a maioria do Congresso não aprovou. E ficou decidido que essas próximas eleições seriam de maneira indireta, essa próxima, e as seguintes aí sim que seriam de maneira direta. Essa eleição agora seria feita através de um colégio eleitoral, né? E duas chapas concorreriam. A chapa do Tancredo Neves, como presidente, do Sarney como vice, o Tancredo como PMDB e o Sarney como PFL. E o Sarney, né, havia então votado contra a emenda, né? O Sarney concorrendo como vice, alguém de uma chapa então contrária ao governo, né, de oposição, e havia votado para as eleições serem de maneira indireta, né? E há as hipocrisias da política, né? Eles numa chapa tão mais progressista, mas com posições, né, não tão democráticas, como foi o seu voto contra a emenda do Dante. E a outra chapa, né, a chapa representando, né, de apoio ao governo atual, né, foi elencada pelo Paulo Maluf como presidente, como candidato a presidente. Tancredo Neves, então, vai ser eleito, né, nesse clima de maior abertura, né, de boa parte do exército já está, né, defensor, né, da abertura política, da redemocratização. E então Tancredo, né, mesmo fazendo uso de uma política mais articulada com os interesses de uma elite conservadora, né, dessa elite que não estava a fim de perder os seus privilégios e que havia, né, participado do golpe lá de 64, o país então entra, né, com a eleição do Tancredo Neves de maneira indireta. Mesmo assim, então a gente considera que com a eleição do Tancredo Neves o Brasil entra numa nova república, principalmente pelo fato de Tancredo, né, ser um civil, não ser um militar. Aqui, né, uma foto aqui na prefeitura de Porto Alegre, aqui atrás não dá para ver direito, mas é a prefeitura, né, aquele prédio, aqui é aquele chafariz, aqui é onde fica o Banco do Brasil. Uma manifestação, né, em 84, pedindo diretas já. Mas o governo Tancredo Neves não vai existir, né, gente? Ele está aqui, mas não tem nem data. Porque o Tancredo não chega a ser empossado, né? Ele vai ser internado em março. Na verdade, ele vai ser internado ainda no final de 84. E em março, quem vai ser empossado como presidente vai ser o seu vice, Sarney. E um mês após a posse do Sarney, Tancredo acaba bem a falecer, né? Por uma infecção generalizada, né? Em razão de doenças que ele já estava mal de saúde há um tempinho. E agora, deixa eu ver se tem esse slide, né? Como mostrando o rosto dos queridos usurpadores e assassinos e outras coisinhas, mas vamos para a Nova República. Alguma coisa eu ia falar, Manu? Alguma dúvida, gente? Sim. Fale. Se tiverem, falem aí no chat ou liguem o microfone. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre a lei de anistia, né, que o Bruno mencionou, que no fim o Brasil, diferente de outros países, acaba perdoando, né, todos os crimes cometidos para os dois lados. Só que um lado foi punido, né, com exílio, com tortura, com muitas coisas, e outro lado só com anistia. E isso só veio à tona com a Comissão da Verdade, né, instituída pela presidenta Dilma, né, que trouxe à tona alguns documentos, né, essa documentação é pública, tem várias frentes de trabalho, né, que investigaram crimes cometidos contra povos indígenas, contra mulheres, contra trabalhadores rurais, urbanos, metalúrgicos, enfim, tem um trabalho gigantesco. E tem cientistas políticos que afirmam até que muito o impeachment, né, que ela sofreu, o golpe, enfim, como vocês quiserem chamar, tem muito a ver com ela ter mexido com essa documentação sigilosa até então, né, ter trazido à tona esses dados da ditadura, que muita coisa se perdeu, né, muita coisa foi Destruída, enfim, destruída, estragada. exatamente,
propositalmente, né? Mas o que se conseguiu recuperar tá nesses documentos aí da Comissão da Verdade. E como eu mencionei, né, outros países, como a Argentina, por exemplo, é um caso de um país que tem uma política de memória muito importante, né, sobre os crimes da sua ditadura, diferente do que foi feito no Brasil, né? Até hoje a gente tem que brigar para falar disso, né? Por isso também tem tanta gente aí pedindo intervenção militar e nem tem noção do que tá falando. Então, só E pra quando tem uma gente. intervenção militar, né, um spray de pimenta na cara, daí que absurdo, como estão sendo agressivos. E nem os É. Enfim, nem vamos entrar nisso aí, porque senão a gente não vai pra não sai frente. mais. É. Ah, e outra coisa, né? Aqui a gente tá numa nova república, né? A partir de 1985, mas tem outras formas de datar, né? Tem gente que considera só 88, nova Constituição, né? Isso também, esse período é conhecido como redemocratização. Eu não sei se chegou a aparecer em slides antes, não me lembro se a gente chegou a colocar, mas tem essa questão da abertura lenta, gradual e segura, né? Uhum. Por isso A tem esse partir do gás, acordo né? também. Isso. Uhum. Então, só para vocês lembrarem de alguns conceitos, assim. Perfeito. E eu fiquei até pensando, né, se eu colocava a nova república ou o Brasil redemocratizado, né, mas são tudo nomenclaturas, gente, só para um período que a gente pode chamar de que a gente vive, né, no Brasil. Acho que daqui a alguns anos vai ser melhor chamado, né, vai que daqui a alguns anos chamem o período de 84 até 2016 de 85 até 2016 de um certo nome, né, porque houve um impeachment que vai que se descubra, né, como a gente já tem nossas hipóteses de que foi, né, um impeachment, Evidências. evidências de que foi Pode um aparecer impeachment outras orquestrado, né? divisões também, né? Vai saber. Vamos Exato. ver. Mas não somos videntes, né? A gente trabalha com o passado, não com o futuro. Isso aí. E como a Manu falou, né, aqui a gente está em 1975, né, considerando que a gente considera como o Sarney como um presidente civil, né, mas um presidente eleito, né, civil e de maneira diretamente eleita só vai acontecer, né, em 88 com o Collor, mas a gente vai chegar lá. Colapso da ditadura militar, né, a gente estava vendo no slide anterior o movimento das diretas já, né, em 84 as campanhas para as eleições presidenciais ganharam bastante força, né, Dante de Oliveira, né, como a gente viu, o parlamentar apresentando uma emenda à Constituição que não acaba sendo aprovada. Acontecem inúmeros eventos, assim, né, dessa campanha de diretas já e com bastante celebridades políticas, né? A gente vê até nessa foto tem o Fernando Henrique Cardoso aqui e o Brizola aqui. Aqui no meio não sei quem é. Nesse evento, né, pelo menos tem fotos do Lula também com esse banner aqui, eu quero votar para presidente. As eleições de 85, né, vão ocorrer de maneira indireta, como a gente acabou de ver, Tancredo vai ser eleito, né, e iniciamos então a nova república. Aqui o rostinho de Sarney, para vocês terem uma noção, Dudu, ainda é vivo, né. Tancredo Neves, né, não chega a ser empossado, né, impedido por questões de saúde. Sarney assume, né, de maneira interina em março de 85, né, então Figueiredo sai e Sarney assume. Em 21 de abril de 85, então, se anuncia a morte de Tancredo Neves. E Sarney passa, então, a ser, de maneira, né, não mais interina, não mais provisória, como presidente. Em março de 36, né, o Sarney lança o Plano Cruzado, né, porque a ditadura, como já estava, como boa parte dela foi, né, em nenhum momento o Brasil esteve tirando a ilusão do milagre econômico, em nenhum momento, além disso, ele esteve organizado, enfim, bem economicamente, por assim dizer. Muita inflação, né, a questão do arroz salarial, que ainda estava em vigor, isso só vai cair com a nova Constituição, em 88. Então, o Plano Cruzado é lançado em 86 pelo Tancredo Neves, né, como um conjunto de medidas para conter essa inflação enorme que o Brasil estava vivendo, né. Uma dessas medidas acaba sendo, então, um congelamento geral dos preços
dos alimentos, de tudo, e a criação, né, de uma nova moeda, o cruzado. A moeda até então era o cruzeiro. O PMDB vence, então, as eleições para governadores, né, nesse ano de 86, em quase todos os estados, e em seguida, né, entra, então, um outro plano econômico, né, visto que o cruzado já não estava dando conta, né, da crise econômica. E esse novo plano, né, chamado Plano Cruzado 2, então permitia a subida dos preços, né, das coisas, das mercadorias. O Plano Cruzado, né, acabou sendo visto então como uma simples estratégia eleitoral, mais nesse ambiente de eleições de governadores, né, visto que o PMDB, o partido do Sarney, lançou o plano, então os governadores também surfaram nessa onda, né, nesse hype. E após as eleições o plano, né, continuou não dando certo, como já estava antes. Em 87, o governo decreta a moratória, né, que eu dei uma pesquisada, quando o Brasil, então, o país deixa de cumprir com as suas dívidas externas, né, alegando estar numa crise econômica. Isso também pode acontecer quando o país entra em guerra, quando o país está sofrendo por uma outra crise, sei lá, uma crise climática, enfim. Em 88 vai ser lançado não, 87 ainda, vai ser lançado o Plano Bresser, que é um novo plano econômico, substituindo, então, o Plano Cruzado 2, segundo. E nesse novo Plano Bresser, então, tinha como proposta, novamente, o congelamento dos preços, né? Agora, colocado o fim da moratória. Isso não precisa se preocupar, gente, que realmente é confuso. Esse período do Estado do Brasil, principalmente porque a questão econômica é muito confusa. São muitos planos para tentar salvar a economia, para tentar recuperar a economia, para tentar acabar com as demandas, né? Principalmente de inflação e de questões salariais, né? Então, o plano Bresser vai existir também, logo em seguida ele deixa de existir, vem um novo plano, né? Que se chama, se não me engano, o Plano Verão, que vem depois. E assim vão ter outros planos até nos governos seguintes do Sarney, né? Collor e o próprio Itamar Franco vão ficar fazendo inúmeros programas, inúmeros planos econômicos até um dar certo. Esse que vai dar certo a gente vai ver logo mais, mas vai ter um que vai dar um pouquinho certo, que é o que a gente vive praticamente até hoje. Que é o Plano Real. A nova Constituição, então, vai ser promulgada em 5 de outubro de 88, né? Colocando, então, trazendo, né, novos ares, de fato, mais democráticos para o Brasil. Porque, né, nessa nova Constituição, a gente já viu, principalmente naquela aula que a gente teve na metade do ano, né, foi eu e a professora Manu que demos sobre Constituição e 3 poderes e tal, que essa nova Constituição ela acaba sendo um exemplo a nível mundial, né, de como ser uma Constituição que abranja um bom número, né, de diversidade político, ético, racial, enfim, né, ela começa a olhar para parcelas da sociedade que não eram muito visadas pelas antigas constituições, né, que a gente pode falar, então, de direitos aos povos originários, aos povos indígenas, ao movimento negro, né, à população preta, a questão de gênero, né, não sei se era nesse momento, acho que foi anteriormente, mas a própria questão de divórcio foi anteriormente, mas a questão da mulher, a questão a Manu também tem mais propriedade para falar sobre isso. O SUS, o movimento do rural, várias questões acabam sendo abraçadas. Algumas não vão ser abraçadas nesse momento, né? Isso vão ser bem mais para frente, como é a questão com direitos da população, que nesse tempo nem era chamada assim, né? A LGBT. Vai ser, inclusive, ignorada, né? Houveram tentativas, né? Porque durante a construção dessa Constituição, né? Durante as constituintes, houveram, né, políticos e camada da população civil que ia, né, até a Câmara e, né, levava suas demandas, e houveram, né, o movimento homossexual, na época chamado, foi até a Câmara e acabou sendo rechaçado, né, não teve espaço para essa pauta. Mas, felizmente, teve outras pautas que foram abraçadas, né. Quer falar uma coisa, Manu? Fale sobre a Constituição. Sim. Às vezes a gente fala, né, sobre a Constituição e esquece de mencionar que em 86 tem a eleição dos deputados constituintes, que seriam mais ou menos o que a gente chama de hoje de deputados federais, né, representavam estados, mas eles foram eleitos sabendo que teriam essa tarefa de escrever a nova Constituição.
Então, de 86 até 88, mais na prática, mas é um movimento que já vinha de antes, a sociedade no Brasil, em peso, discutiu essas questões. Então, tem esse uma construção popular, claro, poderia ser muito mais, mas para quem vinha, né, nesse período de ditadura e de abertura, foi muito interessante, assim, a participação popular. A gente tem um momento de efervescência política muito forte, de movimento sindical muito organizado, não só sindical, diversas categorias, né? Então, muitas comissões foram feitas para discutir vários temas, né, dentro da nova Constituição. Então, é um processo democrático, né, bem interessante de fazer a nossa nova carta. E antes o Bruno estava falando sobre essa questão econômica. Se vocês querem, né, focar em alguma coisa para lembrar desse período, lembre dessa confusão econômica, assim. E aqui também fazer uma menção a que não é gratuito, né, que estava essa confusão econômica. Muito tempo depois também só veio se descobrir, né, os escândalos de corrupção da ditadura, né, e tudo que foi feito de forma ruim, enfim, né. Não é gratuito que esse período da nova república tem esses problemas econômicos, né, gente? Então, acho que é Um importante a rombo gente bem fazer grande. essa E que não se relação, né? sabe, quer dizer, não, só se imaginava, né? Se sugeria, mas não se tinha como provar, né? E há pouco tempo ainda existia a censura, então não se tinha, né, conhecimento, ou mesmo circulação de conhecimento, né? Ou de suspeitas sobre casos de corrupção, né? Vai chegar o momento que, então, esse senhor vai, Caçador de Marajás vai ocupar a presidência. No final de 89, então, vai acontecer as primeiras eleições diretas, né? Já como constava na Constituição de 88, né? Quase 30 anos depois, né? Da última eleição feita de maneira direta, a eleição do Jânio Quadros, que acabou assumindo no final do mandato o Jango, né? João Goulart. 22 candidatos concorreram, né, como presidente e 22 a vice, né, não era uma chapa única, eram, então, se candidatava para o cargo específico, né, então poderia pessoas de, até mesmo ideias diferentes compor, né, acabaram sendo eleitas. Dentre os candidatos, né, a gente tem o Fernando Collor pelo PRN, né, que recebeu bastante apoio da mídia, enfim, Luiz Inácio Lula da Silva, né, como um líder sindical, né, uma imagem mais radical, inclusive, né, perante as elites, a quem já estava no poder. Leonel Brizola, né, que tinha já uma grande carreira, né, recentemente tinha, na década de 80, sido eleito, feito mandato, né, no Rio de Janeiro, um bom mandato, né, principalmente em questões sociais, com construções de escolas e tudo mais. Mário Covas e Paulo Salim Maluf também, né, outros candidatos concorreram a essa eleição. O Guilherme tá falando o surto que foi eleger esse cara, né? Mas vale lembrar que essa é a eleição em que o Silvio Santos quase foi candidato. Ele ficou fora por muito pouco, mas imagina só, gente. E foi a primeira eleição que o Lula concorreu, né, como candidato à presidência. Antes ele tinha mandato de deputado constituinte, né? O Collor vence, gente, essa eleição com esse discurso, né, de contra a corrupção, que seria esse caçador de Marajás. Marajás era um apelido que davam, né, gente, aos funcionários públicos, que essa época começa, então, a estar numa época de muitos escândalos de funcionários públicos roubando verba pública, né, participando de esquemas de corrupção, mas pessoas, né, que tinham seus cargos de funcionário público, né, ainda não tinham, pelo menos, ligações com políticos, né, como logo em seguida já vai ter. E ele tinha essa imagem, né, o Collor, uma imagem de um político jovem, né, até meio galã, né, existiam muitas pessoas que acabaram votando no Collor, né, por ele ter esse ar de galã, de novela das 8, das 7, sei lá que horas passava da Globo, né, Síndrome de do Leite, pois é. E teve, né, gente, né, nessa eleição até virou piada isso, né, mas pelo menos
era rir dessa piada ou chorar, né, com o Calvo lá, com o outro careca, que não foi eleito, que perdeu. Collor vem. Tá, aqui eu já li. Ele apostou nessa estratégia de marketing, né, que a própria Globo alimentou, né, por ser uma novidade política. Ele vencendo, né, coloca-se então o plano Collor em execução, que é o congelamento dos preços, né, o confisco das poupanças, e aqui foi o que criou o pânico na população, por assim dizer, né, ele confiscou todo o dinheiro que as pessoas tinham guardado em poupanças, né, e aqui acatou tanto pessoas ricas que tinham muito dinheiro em poupança, mas quanto pessoas de classe popular, né, pessoas pobres, de classe média baixa, enfim, que tinham pouco dinheiro, né, ou poucas economias numa poupança guardada para alguma questão, né, dinheiro da pessoa, e o Collor foi lá e surrupiou esse dinheiro para pagar as contas, né, do governo e poder roubar um pouquinho. A abertura do país para mercadorias importadas, né, e diminuiu gastos públicos e aumentou impostos, né. Esse foi o plano Collor. 2 anos após a eleição, né, o próprio irmão de Collor, ele denuncia o presidente que estava participando de um sistema de favorecimento montado, né, pelo tesoureiro da campanha eleitoral do Collor, o famoso PC Farias. E já estavam, né, outras ebulições, outras notícias, né, sobre casos de corrupção no governo e envolvendo membros do governo, né. Então, considerando todos esses casos de corrupção e essa crise política econômica, mas mais econômica, que já era uma herança mesmo antes do Collor, né, vai então ganhar uma grande adesão, um movimento, né, principalmente entre os jovens, que é um movimento conhecido como Caras Pintadas, né, os jovens adolescentes, já quase adultos, enfim, já indignados, né, já estando numa geração de início dos anos 90 que já haviam crescido pelo menos desde 85, né, já há 5 anos já estavam, então, num país um pouco mais livre, né, já tinham mais acesso à mídia que acusava o governo, né, que era contrário ao governo, que, enfim, denunciava esses casos de corrupção e tudo mais. Então, essa é uma geração de jovens mais rebeldes, por assim dizer, do que uma geração anterior, né? Que não teve nem a possibilidade, né, de saber desses casos de corrupção, porque esses casos de corrupção não eram, né, colocados em evidência. Então, as pessoas que participavam, né, que se indignavam, eram realmente pessoas que já haviam, né, trilhado um caminho mais de envolvimento político, de se afiliar à esquerda, né, de uma questão mais militante mesmo, diferente desses caras pintados, né? Não dá para chamar esse movimento de caras pintados de militantes, eram pessoas indignadas, né? Uma população mais comum, por assim dizer, mais, enfim, comum, que não era ativamente política, né, militante política como, por exemplo, a resistência armada, né, durante a ditadura, mas estavam indignados, né, visto que agora era permitido, né, estar indignado, era permitido ir para a rua e pedir, por exemplo, pelo impeachment. E é o que vai acontecer, né? Então, esse movimento dos caras pintados ganha muita adesão, não só entre os jovens, mas os jovens acabam sendo realmente quase como um outdoor, assim. E em dezembro de 92, né, o impeachment vai ser consolidado, né? Vai abrir todo o processo de abertura, vai ter a Câmara dos Deputados votando e tudo mais. E em dezembro de 82 vai ser consolidado, né, o presidente Collor como impeachmentado. Ele sai, então, da cadeira da presidência. Aqui algumas imagens, né, olha os jovens, tudo branquinho, os cabelos. Gritando por fora Collor, impeachment já. Acho engraçado que eles fizeram, por exemplo, esse cartaz, eles se deram o trabalho de respeitar as cores da campanha do Collor, né? De colocar o azul e o vermelho ali, botar até a estrelinha. O Heriberto, não sei se tu conhece muito o caso desse Heriberto, Manuela. Mais ou menos. Eu ia colocar ali duas novelas. Tá travando Uma música também. Travou. Ai, não sei. Agora ela caiu. Vocês entenderam, Estão me gente? Ficou só pra mim ouvindo que melhor? travou. Tô te ouvindo. Alô? Tô te ouvindo, Manu. Ali na faixa que aparece Anos Rebeldes, né? Que era essa novela
que passava na Globo nessa época. Eu acho que ela, se eu não me engano, ela era ambientada lá em Ouro Preto, né? E tinha a música de abertura do Milton Nascimento e virou um hino, assim, uma grande referência desse movimento também. Se aproveitava, Pra ver, né, né? as novelas e tal, era um ambiente que fomentava uma certa rebeldia ao jovem, né, a população jovem, justamente após esses anos, por assim dizer, amordaçados, né? Então é uma geração que está respirando esses ares de poder se manifestar e se indignar, né? Ah, quer falar mais alguma coisa? Ou ela até caiu da ligação? Tô aqui, Tá aqui, tá. pode continuar. Tá. Collor saindo, gente, o Itamar Franco, né, o vice, acaba então assumindo, né, e ele fica então de 92 a 94. Ele assume internamente após o impeachment. Em 93 vai acontecer então um plebiscito que perguntava então à população se eles queriam então viver numa república após 100 anos da proclamação da república, perguntava à população se eles queriam viver numa república ou numa monarquia, e também ou se eles queriam viver num presidencialismo ou num parlamentarismo, né? Acaba vencendo, né, a república e o presidencialismo. Vai estar, né, ainda em continuidade a crise econômica, né, agora num pico bastante elevado, principalmente na inflação, né, o ano de 93 ele ainda é o ano que o Brasil esteve no seu maior pico, né, de inflação da história. Agora essa inflação atual que a gente viveu esse ano teve picos que se comparou a 94, né, então 94 já está um pouquinho melhor que 93. Então a gente não chegou ainda a vivenciar, se já estava ruim agora, então imagina 94. Itamar, né, trocou de ministros de economia diversas vezes, né, então era algo que só se repetiu conforme os governos anteriores, né, de não conseguir dar conta, né, do ministério, dos planos econômicos, enfim. Mas Fernando Henrique Cardoso, né, assumindo o Ministério da Fazenda, consegue então dar uma certa estacada nessa grande crise econômica que o Brasil estava vivendo nesses últimos anos, nas últimas décadas. Quando ele coloca então um plano real em execução, né? Ele cria uma nova moeda, faz, né, outros planos econômicos, né? Enfim, são colocados em práticas e o plano real vai ser o carro-chefe para ele, né, se candidatar. Ele sai do Ministério da Fazenda pouco antes da metade do ano de 94, se filia ao partido político e concorre então à presidência da República pelo PSDB na eleição de 94, né? E em 95 ele acaba então assumindo. A FHC vence as eleições com 54% dos votos, né? Não vai haver um segundo turno nesse ano. Em segundo lugar fica o Lula, né, na sua segunda eleição com 27% dos votos, né? Uma expressão bem grande. E em terceiro lugar fica o Enéas Carneiro, né, do Prona, né? Um político bastante caricato, assim. Você já deve ter ouvido falar e se não ouviram ainda vão ouvir. Que teve 7% de... Ele ganha em primeiro turno, o FHC ganhou em primeiro turno, nessa primeira eleição de 94. Com o apoio, né, do PFL e das elites conservadoras, né, desse partido de tendência mais liberal, né, mais conservadora, e o apoio das elites, né, o FHC se compromete em continuar, né, essa estabilização da economia do país que estava acontecendo desde que o Plano Real estava em atividade, e assim, né, se adequar a essas novas regras do mercado internacional, né, considerando todo esse contexto de neoliberalismo que o mundo estava vivendo, né, após o colapso da União Soviética, após os governos lá da Inglaterra, né, com a Thatcher e seus planos econômicos, principalmente que agrediram, né, com muita agressão, a classe trabalhadora, por exemplo, os testes econômicos, né, feitos nos países do Cone Sul, né, a partir de ideologias político-econômicas, né, a gente vê a questão no Chile, né, da escola de Chicago e tudo mais, com políticas bem agressivas, né, sobre o neoliberalismo, né, enfim, de gestão pública. Vai ser lançado, então, nesse primeiro momento do governo FHC, o plano PROER, né? Programa PROER, o PROER em si, que é o programa de estímulo
a reestruturação, né? Então, para proteger os banqueiros de uma falência, né? Dar uma proteção aos banqueiros, que era o que a elite queria, né? A elite estava exigindo, né, mais proteção, considerando os últimos acontecimentos, né? Considerando a mega inflação, a crise econômica da última década, o próprio confisco que o Collor havia feito, né, na sua gestão, o confisco das poupanças, por exemplo. Então, houve a lançada do ProER e as privatizações, né, das empresas estatais vão ser o ponto principal do governo, né? A gente vai ver, então, a privatização da Vale do Rio Doce, né, uma estatal de mineração que ainda hoje, né, gera muito lucro para o país. E a Telebrás, né, a empresa de telefonia do Brasil, que era então estatal, ela vai ser vendida, né, e será privatizada. A função dessas privatizações vai acompanhar, né, inúmeros casos de corrupção no governo, né, nesses processos de privatização, com ligações entre funcionários públicos e pessoas ligadas, né, ao setor privado que estavam se aproveitando, enfim. Mas essas denúncias, né, de corrupção não vão receber muita atenção, principalmente da mídia, né, por conta de uma certa estabilidade que o Brasil já estava conseguindo se manter, né, de uma inflação reduzida, de salários conseguindo, né, estarem pelo menos aumentando um pouquinho ano após ano. Então, o Brasil estava conseguindo entrar numa certa estabilidade política, econômica que não via há bastante tempo. Aqui uma imagem, né, do movimento Sem Terra se colocando contra, né, a privatização da Vale do Rio Doce. Seguindo, né, então, essa tendência do neoliberalismo, o Fernando Henrique Cardoso vai promover as reformas administrativas e a reforma da Previdência. Né, um outro alvo, né, a questão da Previdência, né, da aposentadoria desses governos neoliberais. A FHC também consolidará as relações com os outros países da América do Sul, né? Vai ter então um fortalecimento do bloco econômico Mercosul, né? A questão de livre acesso nas fronteiras, até a relação com os Estados Unidos, né? Vai melhorar a própria criação da ALCA, né? A Área Livre de Comércio das Américas. Esses blocos econômicos, eu estava até pensando enquanto estava arrumando os slides, eles eram bem mais populares, né? Até quando eu estudei geografia, por exemplo, no ensino médio, sei lá, eu lembro de ver bastante. Eu acho que isso não tem aparecido tanto até nessas provas mesmo, essa questão de blocos econômicos, né? Acho que isso diminuiu muito com da Europa lá. Como é que é o nome do bloco da Europa? Do euro, mas tem um nome desse bloco. O bloco que é do euro. O Guilherme está digitando, acho que o Guilherme vai saber isso. Ai, como é que é? Com umas estrelas, o símbolo. A bandeira União é azul. Europeia, não é? União Europeia, isso aí. É difícil de lembrar essa palavra, duas palavras super fáceis. União Europeia, o bloco da Europa lá. Então, estavam muito em evidência essas funções de blocos econômicos nesse período de anos 90, né, anos 2000, anos 80 também. Eu acho, uma opinião minha que também pode ser bastante críticas sobre a minha opinião, mas eu não vejo esses blocos econômicos serem tão movimentados, estarem em alta, né, de discussão, né, em atualidades, em geografia, mas acho que o pessoal que está estudando deve saber melhor que eu. Na educação, né, a gente vê em 96 a Lei de Diretrizes e Bases sendo aprovada, né, um importante documento, uma importante moção de leis, né, de garantias de direitos, principalmente na área da educação, né, então aqui se formaliza melhor, né, mais de acordo, principalmente com a nova Constituição e com o próprio ECA, né, que é de 91, acho que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é, né, então, a garantia de direito educacional, né, não só às crianças e adolescentes, mas também a toda a população. E na lei de diretrizes e bases vai estar garantido, né, vai estar exigido, né, os currículos, a questão do ensino fundamental e ensino médio, enfim. O governo do FHC, né, ele vai ser uma característica do governo o aumento das importações e a queda das exportações, né, então se importa, se compra muito mercadoria de fora e se vende mercadoria nacional menos, né, se está
menos, se exportando menos, né, se levando menos mercadoria nacional para outros países. E essa função, né, esse aumento de importação e queda das exportações vai levar o país a sofrer um déficit na balança de pagamentos, né, aumentando então as dívidas externas. O governo do FHC também será marcado por um predomínio do executivo, né, sobre o legislativo, com inúmeras medidas provisórias, né, do FHC sendo colocadas, sendo aprovadas na Câmara, e o que vai, né, ajudar nessa polêmica do executivo sobre o legislativo vai ser a reeleição, né, de prefeitos, governadores e presidentes a partir de 97, né, um ano antes, desculpa, das eleições de 98, né. A partir dessa eleição de 98, então seria permitido, né, a reeleição do cargo de presidente do executivo. Mesmo com diversos problemas, né, o FHC vai acabar se reelegendo nas eleições de 98 com 53% dos votos. Então, ele manteve, né, um índice de aprovação, manteve o mesmo número de porcentagem, né, conforme 94, que foi 54%. Nesse segundo mandato, então, a taxa de... Que horas são? 7h20, tá certo. Tá? Tem tempo ainda. Nesse segundo mandato, a taxa de desemprego, né, aumenta ainda mais. A inflação volta a ameaçar a querer subir, né, fazendo o Fernando Henrique Cardoso renegociar dívidas com o FMI. E esse, né, por sua vez, vai, então, fazer uma série de exigências ao país, né, ao Brasil, como redução de gastos públicos, né, o aumento da arrecadação de impostos e o aumento de exportações, né, com a finalidade de que o real, né, se colocasse como que os produtos brasileiros, principalmente, se colocasse, né, como é que se diz, competidores, né, com o real, com o dólar, com outros produtos que não brasileiros. O Fernando Henrique Cardoso aprova, então, a lei de responsabilidade fiscal, né, para estados e municípios, né, forçando os estados e os municípios a pagarem dívidas que tinham, né, com a federação, com a União. E vai haver, então, um descaso, né, sobre do Fernando Henrique Cardoso, do governo do Fernando Henrique, com pautas mais sociais, né. E esse descaso, né, com as suas pautas sociais, com, então, um aumento de uma miséria, né, aumento da desigualdade social, em função da própria inflação ameaçando já subir de novo. A gente vê também uma desvalorização da educação, por mais que teve a questão da LDB, a gente vê principalmente as universidades serem extremamente sucateadas nesse período, né, do governo da FHC. E em 99, né, vai então ser aberta uma CPI para investigar o Banco Central, né, por estar favorecendo bancos privados. Vai haver polêmicas com as privatizações novamente, né? Vai haver, então, uma polêmica com a questão do apagão, né? Porque as empresas de energia elétrica estavam sendo privatizadas e, mesmo acontecendo essas privatizações que prometiam melhoras, né, no serviço e tudo mais, o Brasil vai sofrer uma série de apagões no início dos anos 2000, entre 2001 e 2002. E também, né, vão ser divulgadas ligações telefônicas que mostravam, né, os esquemas de corrupção entre os processos de privatização. Manifestações populares, né, vão ganhar aderência, né, vão começar a borbulhar, tendo com destaque o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, MST, mas também a própria militantes de esquerda, né, o movimento operário já estava se mexendo mais ainda, conforme, né, o avanço da taxa de desemprego e tal. O governo, tentando acalmar essa crise, né, vai lançar o plano plurianual, né, então colocando como ponto o desenvolvimento de áreas sociais, mas esse plano, né, vai ser barrado pelo Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o plano como inconstitucional. Aqui, né, a gente vê um pouco de como se falou, né, sobre a crise do apagão. Preparem as velas, né? Obras atrasadas e falta de planejamento, o sistema elétrico brasileiro está à beira do colapso. Só as chuvas abundantes evitariam o pior. Então, também tem uma questão, né, de crise ambiental, né, É certo crise ambiental? Acho que tem outra palavra, outro contexto. E o que mais falta acontecer, né? Pesquisa brasileira está com raiva do apagão. Acho que tinha outras imagens que colocavam, não sei se eu não coloquei, mas tinha imagens que eu tinha procurado no outro slide de cidades apagadas, assim, e tá, aparecia na Globo o helicóptero voando e a cidade toda escura e tal. Isso em São Paulo, por exemplo.
Então, gerou bastante polêmica nesses anos finais do FHC. E ele, né, então, não conseguindo um candidato à sua altura, né, vão colocar o Serra, que tinha sido o ministro da Saúde, e que tinha feito, né, uma certa carreira enquanto ministro, principalmente no combate à AIDS, né, o Brasil, nos anos 90, ele é reconhecido pela ONU, inclusive, né, um, um grande exemplo no combate ao vírus do HIV e à AIDS, né, ele recebe inúmeros prêmios e tal. Isso, né, a gente pode até existe, né, pesquisas que analisam e articulam, né, o SUS com essa questão do Brasil ser uma referência, né, do programa do SUS, né, garantindo pelo menos o direito mínimo de acesso à saúde, né, a boa parte da população. Então, um plano como o plano de prevenção à AIDS que o Serra propôs, ele conseguia funcionar melhor com a garantia do SUS, né. E ele também, né, lançou a questão dos medicamentos genéricos, né, que na época também foi bastante positivo, principalmente para as camadas populares, porque os remédios genéricos, né, faziam que a camada popular tivesse mais acesso, né, a certos medicamentos que eram muito mais caros, né, que eram remédios não genéricos. O remédio genérico, para quem não sabe, ele detém uma certa porcentagem que ainda cura. Eu não sei explicar direito, melhor ficar quieto, mas tem uma. Eu sei que o remédio genérico ele não é o 100% conforme a receita do original, coisa assim. Mas ele ainda é o mínimo necessário para curar a doença que tu precisa. Tem umas questões a ver. Eu acho que alguém da biologia saberia explicar melhor. E então o Lula, né, aproveitando essa impopularidade do PSDB, se alinha, né, com uma questão bem semelhante que ele fez agora nessa última campanha, né, ele se alinha com alas mais diferentes da dele, né, com alas mais conservadoras, né, tendo como o vice na sua chapa, né, o José Alencar, do Partido Liberal, do PL, que nessa eleição agora de 2022, né, foi o partido concorrendo no segundo turno, né, com Lula. Então, vocês verem como o mundo capota, literalmente. E também há uma mudança, né, no discurso do Lula, né, que tinha, né, essa imagem de ser um líder sindical, de ser alguém mais rebelde, radical. Agora ele estava, né, com o slogan Lulinha, Paz e Amor, né, estava mais calmo, estava mais dialogando, estava mais aberto à conversa, né, então não estava mais com sangue nos olhos como ele estava, né, no início da sua carreira política, quando ele era ainda um líder sindical lá no ABC. Depois de 3 derrotas eleitorais, né, Luiz Inácio Lula da Silva vence, então, em segundo turno, contra o José Serra, né, somando 61% dos votos, se tornando, então, o primeiro presidente de origem pobre e proletária, né, a assumir a cadeira da presidência. Isso em 2002. Em seu governo, então, Lula dará continuidade à estabilização da economia, né, estabilização econômica e política, né, iniciada por Itamar Franco e pelo FHC. Também consegue diminuir expressivamente a dívida externa, né, herdada desses governos anteriores, né, então consegue diminuir boas heranças da ditadura militar, né, principalmente a questão das dívidas externas. E também veremos, né, a taxa de desemprego diminuir, a inflação se manter baixa, né, e constantemente baixa. E um aumento, né, nas exportações e de investimentos internos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, é só uma coisa boa. Aqui a gente tem uma capa da Veja, que tem a posse do Lula, né, o FHC aqui esperando o Lula subir na rampa. As privatizações. Ai, Manuela, agora que eu vi que tu tinha meio que ficado de dar. Quer continuar? Não pode continuar, Não, tá? quer continuar? Embalado. Não, vai você, tô cansado. Finaliza aí, só passa 2 slides. O Bruno engatou primeiro e foi eu que Eu tá olhando fui. aqui. Por que não me chamou atenção? Não, tava aqui curtindo, tá tudo bem, fica tranquilo. Eu ia comentar também, gente, tem muitas coisas em comum, né? Se a gente for parar para pensar esse período com agora, muitos conceitos, privatizações, inflação, ali tem lei, como é que era? Recuperação fiscal, né? Então, é um período que ainda reverbera, né, na nossa realidade.
Mas vamos falar do governo do Lulinha Paz e Amor. O Lula vai ser esse presidente que vai trazer uma nova postura, né, de governo, principalmente nesse lado da economia. Então, o Lula vai optar por fortalecer as estatais, né, e acabar com as privatizações que a gente vinha vendo com o Fernando Henrique Cardoso, com exceção das rodovias e das estradas de ferro, né? Mas em contrapartida, né, tem isso que eu falei do fortalecimento das estatais, principalmente da Petrobras, né? Acho que é no segundo governo do Lula que a gente vai ter, né, a descoberta do pré-sal. E para descobrir o pré-sal foi feito um grande investimento público, né? Não é assim, eu acho que ele tem petróleo, vamos ver. Não, isso requer muito investimento em pesquisadores, em máquinas, em estudos, né, do solo, enfim. Então, não é gratuito que se achou o pré-sal. Também antes o Bruno estava falando sobre a questão dos apagões, né, dos anos 90. No governo do Lula, a gente vai ter uma expansão das hidrelétricas, né? Agora, eu não consigo lembrar como é que é o nome daquela bem polêmica lá no norte, que fica numa reserva indígena, mas tem essas polêmicas também envolvendo o governo Lula, mas que era uma preocupação importante, né? Belo Isso e Monte. Belo Monte, exatamente. O Brasil tinha um déficit, né, em relação a isso, e para investir em economia, enfim, o país precisa de energia elétrica, né? Então, tá aí uma questão polêmica também do governo Lula. As políticas assistencialistas, né, são um marco do mandato do Lula. Os programas do Fome Zero, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida também, enfim, vocês já devem estar cansados de ouvir, né? O Bolsa Família, ele é um programa que já existia no FHC, que o Lula acabou aperfeiçoando e expandindo, né? Ele contemplou uma porcentagem bem grande da população que movimentou a economia, enfim, e que o Bolsonaro, né, se apropriou e que agora provavelmente vai voltar a se chamar Bolsa Família, né? Mas é um programa de longa duração aí já, de muitos anos, né? Que o Estado brasileiro tem, independente do governo. A partir de 2004, então, apenas um ano depois, né, que o Lula assume, que começam a surgir inúmeras denúncias de casos de corrupção do governo, né? Então, principalmente com esquemas de repasse de propina mensais a parlamentares. A gente tem se fala muito em reforma política, né? Porque o presidente que não tem, que não elege, né, uma bancada com maioria, ou seja, com que ele tenha mais deputados a favor dele do que contra, isso acaba se tornando meio que institucional. Ele precisa de alguma forma ter esses votos e aí acaba que vem à tona esse esquema do mensalão, que acaba derrubando o ministro da Casa Civil, José Dirceu, né, em 2005. Ele já estava envolvido com esquemas de corrupção, né, de arrecadação de fundo para o PT, em 2004. E aí que entra a Dilma, né, substituindo o José Dirceu na Casa Civil como ministra, né, do Lula. O Antônio Palocci também, que era ministro da Fazenda, ele vai cair, né, também por esquemas de corrupção, por propina, né, para financiamento do PT. Também vários esquemas de corrupção, né, na Petrobras, enfim, muitas coisas vêm à tona aí nesses anos do governo Lula. Eles vão ser amplamente divulgados pela mídia. Hoje em dia a gente tem muitos estudos, né, mostrando capas de revista, horas de jornal nacional, do quanto que isso foi amplamente divulgado, né, e veiculado em diversos meios de comunicação, né, esses escândalos de corrupção do governo Lula, né. E aí esses escândalos vão fazer que ocorram rachas dentro do PT, né? E um desses rachas dá surgimento ao PSOL, que é um partido que a gente vê com bastante expressividade, né? Surgindo como um partido mais à esquerda ao PT, mas que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, esse ano fez chapa junto, né? Uma das fundadoras é a Luciana Genro, que é filha do Tarso, né? Que é um dos fundadores do PT, ela era do PT e faz esse racha aí.
Entre outros, né? Tem outros partidos aí que vão rachar também. Mas aí começa uma crise política, né? Também. Pode passar, Bruno. Então, aqui a gente tem, né, o Fome Zero, o Bolsa Família, tem muitos outros, né, programas, o ProUni, tem programas específicos para agricultura familiar, enfim, essa parte assistencialista é o grande marco, né, dos governos, tanto do Lula quanto da Dilma depois. Pode passar, Bruno. As cotas, a lei de cotas, né, De começa a ser cotas. pensada e articulada, né, apesar de que apenas 2012, eu acho que vira lei de fato. Acho que desde 2008, principalmente, algumas universidades já começam, né, 2007, 2008, começam já a aplicar, a discutir principalmente, né, a política de reserva de vagas, né. E antes disso, a gente tem um programa que não é muito falado, mas que é extremamente importante, que é o ReUni, que é um programa de expansão de universidades federais e de IFES, né, de institutos federais. Então, eu não lembro exatamente quais são os números agora, mas se criam muitas universidades e as que já existiam são expandidas, né? Se aumenta o número de vagas, de cursos, enfim, tem um grande investimento nas universidades e em pesquisa também, né? A gente tem o Ciências Sem Fronteiras, né? Que levou muita gente para fora do Brasil para pesquisar. Então, tem um grande investimento em educação também. Pode passar. O sucesso, né, dessa política econômica, o Brasil se torna a oitava maior economia do mundo, né, nas mãos do Lula. Então ele tem um sucesso na política econômica, né, as empreiteiras brasileiras viram algumas das maiores empresas do mundo, né. Se fala até sobre, acho que é colonialismo brasileiro, que muitas dessas empresas vão para a África, enfim, uma expansão muito grande. Então, é inegável que a economia brasileira cresceu muito nos governos do PT. E o carisma do Lula, né, também é inegável, né, eles vão ser maiores que os escândalos de corrupção, e aí o Lula acaba se reelegendo em 2006, né, em um segundo turno contra o Geraldo Alckmin, atual, né, vice-presidente do Lula, né, inclusive essa relação dos dois foi amplamente explorada aí pela campanha do Bolsonaro, né, mas eles já foram adversários ferrenhos na política. Aqui em 2006, né, os dois indo para o segundo turno, inclusive. Bom, nesse segundo mandato, o Lula vai ter como principal medida o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. Inclusive, muitos chamam a Dilma como a mãe do PAC, né, ela foi um dos principais nomes que implementou esse programa. É um programa que tinha como objetivo expandir, né, o setor de infraestrutura, as estradas, aí que eu mencionei, né, energia hidrelétrica, saneamento básico, habitação. A gente tem também a transposição do Rio São Francisco, que é uma obra muito importante, que inclusive um dos nomes importantes dessa obra é o Ciro Gomes, né, que foi candidato aí pelo PDT à presidência nessa eleição, todos eles envolvidos, né, nesses governos do PT. Tá ali, né, a Dilma, mãe do PAC, né, e aí ele começa a criar essa figura que seria, né, candidata na próxima eleição, né. O Lula aposta na Dilma como sua sucessora, já a partir do início desse segundo mandato. Em 2008, né, a gente tem uma crise econômica gravíssima, né, que abate o mundo inteiro. E o que o Lula diz que, né, que no Brasil não passaria de uma marolinha, né? Uma marolinha seria uma onda pequenininha. E é uma crise que começa no setor imobiliário nos Estados Unidos. E realmente o Brasil não foi muito afetado, a crise demora para chegar aqui, né? Quando chega com um aumento na taxa de juros, o desemprego sobe, o PIB cai, mas nada que se compare ao que aconteceu nos outros países. Realmente foi muito menor o estrago do que poderia ter sido. A política externa se expande, né? E o Brasil tem uma excelente imagem diplomática, né? Tendo o Lula, né, como essa figura muito respeitada internacionalmente. Tanto que, assim, gente, ele acabou de vencer a eleição e ele já tem uma agenda fora do Brasil enorme, né? Já vai para o Egito agora nas próximas semanas para debater clima,
ele é extremamente respeitado, né, no mundo inteiro, como ele é conhecido, né, como um bom diplomata, um bom chefe de Estado, né, sempre teve excelentes relações com vários países. Tem até o filme do Wagner Moura, né, que ele faz um diplomata brasileiro da ONU, que eu acho que é bem legal, que tem a ver com isso também, não é só o Lula, né, tem esse diplomata que vai fazer uma carreira importante na ONU, e o Brasil vai ser conhecido como um país que sabe se colocar e que não tem uma postura radical, enfim. Então, é uma questão importante, assim. O resultado dessa boa imagem, né, também acaba afetando, né, para o Brasil ser selecionado como a sede da Copa do Mundo, né, em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Dois eventos que a princípio seriam excelentes para o país, né, porque, enfim, turismo traria muito dinheiro, mas que foram, vocês devem ter vivido isso, né, que foram alvo de muita polêmicas e algumas das questões que, inclusive, rodearam, né, o impeachment da presidenta Dilma. Pode passar. E acho que a gente termina por aqui. Aqui tem É a isso. lista. Sim, atualizei essa lista hoje, gente. Vocês não sabem, porque a lista do slide do ano passado estava até aqui. Vocês veem o ponteiro, né? E só tinha um tracinho aqui. Não tinha o ano 22. Agora tem o ano final 22. Né? É isso aí. A gente tem a lista aí, né? Provavelmente depois do Lula não caia nada. Nem sei se vai cair alguma coisa do Lula. Gente, eu esqueci de É bem comentar isso. provável. É bem provável. A gente passou mais porque temos tempo, né? Até ainda mais 9 minutos, inclusive. É Mas é bem provável que provável. caia até Fernando Henrique, né? O que tem O caído Fernando Henrique até. acho que cai até mais. Até plano real deve cair, talvez, possivelmente. Mais que plano real não cai, gente. Pra baixo, Mas é assim. sempre bom, né? A gente dá uma revisada. Saber. Na URGS pode cair já até foi pra vocês. Na URGS poderia cair o Lula já. Mas a URGS é só em janeiro. A URGS já caiu no final dos anos 90, retrasado. Mas é isso, gente. Tem alguma Dúvidas? dúvida, algum comentário? Estão nervosos? Todo mundo vai fazer o Enem? Ou estão alguns só esperando a URGS? Eu vou fazer também. Ah, é verdade, tu falou que ia fazer. Medo? Não, gente, vai ficar tudo bem. Faz Pensem, parte, né? Não. pensem que é experiência. Se não conseguir esse ano, vocês têm mais uma experiência para ano que vem conseguir agora. Porque a prova, principalmente a prova do Enem, mas provas de avaliação de ingresso no ensino superior, principalmente, são provas mais de resistência, né, do que para provar De alguma coisa, né? conhecimento. Tu tem que É. mais conhecer a prova do que conhecer o conteúdo. Tu tem que conhecer as manhas da prova, tem que Uhum. estar apto, né, a ficar 4 horas ali pensando, né, e tal. Então, mais Ah, estratégias e experiência que tu vai acumulando do que, de fato, ter que absorver todo aquele conteúdo. Mas, claro, saber o conteúdo faz bastante diferença. Ali, Manuel. levem água, tá? Lembrem de ir no banheiro, de se. Eu sempre que fazia essas provas, eu escolhi um horário, assim, eu acho que eu lia a prova inteira, ia no banheiro, me alongava, passava uma água no pescoço, dava uma acordada e voltava para reler toda ela de novo. Então, tracem uma estratégia. E eu não sei se alguém já falou isso para vocês, mas se eu pudesse dar um conselho, assim, para a prova de ciências humanas, que é uma prova com bastante texto, eu diria para vocês lerem o enunciado antes de ler qualquer texto, porque daqui a pouco vocês conseguem matar sem precisar ler tudo e aí vocês se cansam menos. E também cuidado com afirmativas muito fortes, por exemplo, nunca, Sempre. apenas, sempre. Cuidado com essas palavras. Nas ciências humanas a gente não gosta disso, então provavelmente vai estar errado, tá? Então, toda vez que aparecer alguma palavra muito forte, assim, fiquem Muito exata, atentos. né? Que dá muita exatidão àquela É, questão que é. foi assim, ou... Mas isso que a Manu falou, nunca, sempre.
bastante, a palavra bastante, né? Foi feita bastantes coisas, Presta diversas, atenção. Às vezes só diversas, com português é, vocês resolvem, né, Bruno? uhum. Vão bem tranquilos. Muito pega-ratão, né? Principalmente na URGS tem muito pega-ratão, muito pega-ratão. Uhum. Questão, às vezes, de século, às vezes é um XXI, XXII, ou coisa assim. Então, às vezes, você pode pegar. Acho que o calor, pelo menos esse inverno alongado, vai ajudar em alguma coisa. É Mas é isso isso, aí, tá? gente. Fiquem Obrigado, bem. gente. Fiquem bem mesmo. A gente vai ter aula ainda de história na quinta, gente. A gente vai fazer uns minutinhos com vocês quinta de noite. A gente vai fazer uma revisãozinha, assim, conversar com vocês. Vai ter mais professores de história, além de eu e Manuela. Tá? Daí na quinta a gente se despede melhor, assim, de boa prova e tá. É isso Beijo, aí. boa noite. Boa aula agora na sequência. Tchau, gente. Tchau,